Olá, meus amados e queridos irmãos. Eu tenho uma palavra especial agora para os missionários executores do projeto Igreja para Todas as Nações. Nós queremos falar com os pastores, evangelistas, que estão atuando aí em Pemba, Moçambique, em Chuíba, em Miese, e queremos falar também com aqueles que estão se preparando para trabalhar de acordo com os postulados de nossa missão no Congo, na Tanzânia, em Nampula, em Moçambique e aonde o Senhor nos permitir chegar. O projeto Igreja para Todas as Nações não é o resultado de uma opção que saiu na hora, não. É o resultado de um propósito de Deus que já tem perdurado mais de 3 décadas, trabalhando em um só propósito, conseguindo vencer barreiras, ultrapassar fronteiras, conquistar territórios, confiança de instituições, conseguir apoio logístico. Isso tem nos tomado muito tempo. No entanto, agora chegou o momento de nós executarmos a obra como nunca. E eu quero falar primeiramente, antes de ler a palavra, que nós estamos vivendo uma época que poderia se tornar mais fácil para fazer missões, devido aos recursos que as igrejas dispõem, que as pessoas produzem e entregam como dízimos e ofertas nas reuniões religiosas. No entanto, nós temos vivido o período mais difícil para fazer missão, pelo seguinte fato: os recursos das missões têm sido usados para outros fins. A zona do conforto tem atraído os crentes para construir verdadeiros impérios religiosos em termos de arrogância nas construções, beleza dos templos, suntuosidade, salário dos obreiros, entretenimentos gospel com festas e mais festas. E isso tem feito que os recursos não cheguem nos campos missionários. E a própria igreja, nos últimos anos, tem sido ensinada de que o importante é ter. E os crentes empanzinados com esta doutrina da prosperidade têm cada vez querido ficar mais rico e abandonando os propósitos missionários. Portanto, eu quero que vocês saibam que está mais difícil conseguir recursos para as missões hoje, apesar da igreja estar mais rica, por causa exatamente. Por que isso está acontecendo? Por causa da omissão missionária. Mas Deus está levantando um grupo de pessoas diferentes. Eu tenho conversado com pessoas ainda há pouco, ainda faz 20 minutos, que o empresário da cidade me ligou, dizendo: olha, pastor, eu estou colocando o meu restaurante à disposição para se fazer uma comida, um encontro, para gerar recursos para a causa missionária. O meu restaurante não funciona aos domingos e eu estou colocando a minha cozinha à disposição para fazer alguma coisa, para proporcionar recursos missionários para a África, para outros lugares. Eu conversei recentemente com uma empresária na Flórida, a qual eu batizei nas águas quando ela chegou aqui nos Estados Unidos. Hoje o Senhor a prosperou muito, tem uma empresa de construção, se propondo em contribuir com a causa missionária, contribuindo, fazendo o seu esforço. Nós temos empresários que trabalham aqui na área de caminhões, que estão dispostos a investir na obra de Deus. E com isso eu quero dizer que nós estamos nos preparando para ter milhares de dólares para investir na causa missionária mundial. Isto significa que cresce a nossa responsabilidade em receber esses recursos e empregá-los em benefício da causa do Evangelho, para que
as missões progridam, para que os missionários desempenhem as suas funções com mais disponibilidade, com mais apoio para comprar equipamentos, construir, se locomover. Tudo isso nós temos como ideia que fará parte do projeto Igreja para Todas as Nações. Nós temos ideia em criar campos de treinamentos, e essa ideia não vem de hoje, para treinar jovens obreiros para a causa missionária. Agora, cresce a nossa responsabilidade como executores desta obra, porque se de um lado nós temos os missionários mantenedores, que Deus está levantando para substituir, por exemplo, igrejas que não fazem missões, convenções que não fazem missões, pastores que não fazem missão. Deus está levantando o seu povo para fazer missão, e isso é maravilhoso. Agora, cresce a nossa responsabilidade para que o projeto Igreja para Todas as Nações seja um projeto diferente, em que as pessoas estão realmente voltados para a obra de Deus. Não para os recursos decorrentes disso, mas pela salvação de almas. Claro, os recursos são necessários para a provisão da obra, para que a obra seja feita, seja passagem, seja compra de equipamentos, seja construção, seja feijão com arroz para colocar na mesa, o milho para fazer o alimento dos obreiros. Tudo isso nós precisamos. Agora, o enfoque principal é ganhar almas, é pregar o Evangelho. Porque olha só o que diz a palavra de Deus. E agora vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Vou repetir. Além disso, requer-se, é um requerimento, é uma exigência, é uma regra, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Ou, em outras traduções, diz que cada um seja encontrado fiel. Agora, permita-me que eu lhes diga o que é um despenseiro. Um despenseiro, diferente do... A despensa de uma casa, de uma empresa, de uma cozinha, é diferente de um almoxarifado. O almoxarifado guarda ferramentas, a despensa guarda alimentos, guarda comida, sim. E aqui Paulo está nos identificando, nós, os obreiros da obra de Deus, como despenseiros. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Veja bem, olha que honra, mas que responsabilidade. Primeiro, ministros de Cristo. O que é um ministro? É um servidor, é um serviçal. Por exemplo, um presidente de um país, quando ele é eleito, ele tem que escolher os seus ministros. Quem são os seus ministros? Os seus servidores, que vão fazer os seus trabalhos de acordo com as ordens que recebe do chefe, do comandante. E nós temos exemplos de que quando o ministro não faz as coisas certas, o presidente tem o poder de demiti-lo e admitir outro em seu lugar. A exigência é, olha, você vai servir conforme as regras deste governo. E se você não se coadunar com os objetivos deste governo, você será demitido. Isso é o ministro. E a Bíblia diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, sintonizados com a vontade de Cristo, principalmente concernente à santidade, à evangelização do mundo,
as boas obras. Agora, olha só. E despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros. O despenseiro é aquele que tem a chave da despensa, ele que abre, ele que tira o que tem dentro para distribuir de acordo com as necessidades. E a Bíblia diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O trabalho de um evangelista, o trabalho de um pastor, o trabalho de um missionário, o trabalho de um servo ou serva de Deus na obra, não é simples. É algo muito especial, porque nós podemos ajudar as pessoas nos seus problemas e elas serem salvas, serem libertas das suas cargas, dos seus pecados, da sua idolatria, dos seus dogmas. Isso é muito importante, porque nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. São mistérios, você não vai explicar. E muitas vezes a própria pessoa não vai entender o método que está sendo usado ali, mas nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu gosto dessa tradução, se ache. É uma visão introspectiva. Cada um se ache, seja o seu próprio juiz. Você está sendo fiel? Porque é muito fácil enganar os outros. É muito fácil os outros pensarem que nós estamos sendo fiéis. É muito fácil os outros pensarem alguma coisa a nosso respeito. Porém, aqui é um exame. Se ache fiel. Que cada um se ache fiel. E por causa disso, minha gente, nós precisamos ter muito cuidado para não exercer um ministério censurado. Eu tenho falado muito a respeito da obra na África, nas nossas reuniões internas de obreiros, nas nossas comunicações, porque existem muitos ministérios que se aproveitam de doações e não fazem o que está planejado. Porém, isto é infidelidade. Sim, eu fiquei triste uma vez quando eu soube, olha, que o ministério fazia uma coleta para o Haiti e não enviava os recursos para o Haiti, enviava uma parte pequena e o resto era consumido no desenvolvimento da igreja. Se encontra muitas coisas para investir, valores. E eu pensei, digo, peraí, mas esse recurso foi arrecadado para as missões? Sim, pastor, $15.000. Foi enviado quanto para as missões? 500. E os 14.500? Ah, estava precisando. Isso é infidelidade, isso é injustiça. Agora, se esses mordomos aqui, se esses ministros, se esses despenseiros, eles têm que ser considerados fiel na aplicação dos recursos. A outra parte é que os executores da obra têm que ser fiel em fazer o que precisa ser feito. O dinheiro não vai para a África apenas para atender necessidades sociais, materiais, filantrópicas. Não. Se nós quiséssemos ajudar apenas a parte social, o dinheiro não precisava sair daqui dos Estados Unidos para chegar na África, pagando taxas. Se gastava aqui mesmo. Aqui tem gente necessitadas. Sim. Sabe, quer que eu dê um exemplo onde tem um monte de mendigo pedindo esmola e precisando de assistência, em frente à Casa Branca, em Washington, Estados Unidos. Eu morei em Washington, passava por lá quase que diariamente. E eu ficava pensando, digo, peraí, tanto mendigo aqui nessas praças, catarro descendo pelo nariz, naquela frieza tremenda, enrolado. Sim, tem muita pobreza. Agora, o dinheiro que é investido para as missões é para fazer missões. O que é missões? É o trabalho de ganhar almas.
é sustentar a plataforma que permite os missionários ter o seu tempo livre para ganhar almas. Mas eles têm que fazer isso. Tem que sair para evangelizar. Tem que aproveitar o tempo para que a obra seja feita. Porque, da mesma forma que nós estamos fazendo nas empresas particulares, que geram recursos para a manutenção das pessoas, nós precisamos fazer com a obra de Deus, eliminar a improdutividade. Se você é um obreiro, está se agregando a esse ministério apenas para conseguir recurso, para viver numa boa, o seu lugar não é esse. Não. Esse é o ministério que precisa de pessoas comprometidas com a obra. Hoje mesmo, nós fomos obrigados a tirar um grupo de pessoas que estavam relacionados com o nosso grupo de apoio no WhatsApp, pessoas que não interagiam em nada, não faziam nada. Sai fora, dá lugar para outros, quem quer fazer alguma coisa. É assim que a coisa tem que funcionar. Eliminar a improdutividade e premiar a produtividade. E na obra de Deus é assim. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Agora, olha, aquela que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Vê a diferença. Premiando a produtividade e eliminando a improdutividade. E os termos que a Bíblia diz para eliminar a improdutividade não são termos gentis. Está posto o machado à raiz das árvores. E a árvore que não produz bom fruto vai ser cortada. É assim. Não dá para trabalhar no reino de Deus sem produzir. Não dá para viver de dízimos e de ofertas missionárias sem fazer a obra de Deus. Isso é um embuste. Isso é um impostor. Então, você quer trabalhar na obra de Deus? Quer receber o apoio? Trabalhe, produza, ganhe almas. Monte um grupo de oração, monte um grupo de apoio e faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Porque, levando em conta, a ordem é que está posto o machado à raiz das árvores. E se você e eu não produzirmos frutos para o reino, com os talentos que Deus nos confiou, com os dons que Ele nos concedeu, com a oportunidade que Ele nos dá, nós seremos eliminados. Porque em nosso lugar, outro mais competente pode desempenhar as funções que você ocupa, que eu ocupo, muito melhor se não fizermos a obra correta. Fique com essas palavras e compartilhe estas informações.